Olá, queridos amigos. Vocês sabiam que a nossa vida se parece a uma viagem? Nessa oportunidade, eu gostaria de estudar com vocês a experiência do apóstolo Paulo sobre a viagem que ele fez para Roma em circunstâncias que ele não esperava. E a experiência que ele teve durante essa viagem tem muitas lições para você e para mim. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Vamos ler do versículo 9 até o 11 e depois o versículo 15. Diz assim: Porque Deus a quem sirvo em espírito, ou sirvo no meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais assim confirmados. Paulo escreve essa carta para os irmãos que estavam lá em Roma. Por isso que o livro aqui se chama Romanos, porque foi uma carta enviada à igreja que estava em Roma. E Paulo aqui se apresenta como servo do Senhor Jesus Cristo, como um mensageiro, e ele disse, olha, eu faço as minhas orações e nas minhas orações eu oro por vocês incessantemente. Eu não me canso de suplicar, clamar por vocês. Paulo era um homem de oração. E ele orava, intercedia pela igreja que estava em Roma. E ele disse o seguinte aqui, ó: eu tenho orado, tenho clamado para que, de acordo à vontade de Deus, se me ofereça a oportunidade de visitar-vos. Porque eu não quero apenas orar por vocês. Eu quero conhecê-los. Eu quero chegar na casa de vocês. Eu quero orar pessoalmente com vocês. Quero comer junto com vocês. Quero compartilhar as lindas mensagens do Evangelho. Então, o sonho de Paulo era visitar os irmãos que estavam lá em Roma. Era o sonho dele também evangelizar, levar mensagens do Evangelho para muitos romanos que não sabiam ainda sobre Cristo. Ele disse, olha, esse é meu maior sonho, é meu desejo. Eu quero ver vocês em breve. E o versículo 15 disse assim: por isso, quanto está em mim, eu estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós outros que estáis em Roma. Ele disse, olha, eu estou pronto. Do que depender de mim, eu estou pronto para ir lá e anunciar o Evangelho. E nós vemos ao longo das epístolas, das cartas que Paulo escreveu, esse grande sonho de ele chegar lá em Roma. Eu imagino que você também tem sonhos na sua vida. Você tem planos aonde você quer atingir. Isso vem em muitas áreas. A gente se casa por quê? Porque a gente quer ser feliz. A gente quer constituir uma família, queremos ter os nossos filhos, queremos, junto com a nossa família, servir a Deus, enfim. Às vezes a gente viaja de um lugar para outro, para quê? Queremos ser felizes, queremos ser prósperos, queremos dar o melhor para os nossos filhos, queremos ser felizes. Não tem nada de errado em sonhar, em ter planos. Aliás, o problema seria se a gente não fizesse planos, não tivesse sonhos. Nós, como cristãos, devemos ter sonhos, objetivos, lugares aonde queremos chegar. Só que agora vem o seguinte detalhe. Nós escolhemos o destino da nossa viagem, aonde queremos chegar, mas não a maneira como vamos chegar lá. Muitas vezes eu já tive sonhos, metas, e eu sei que vai acontecer de acordo à vontade de Deus, mas não da maneira que eu espero, mas da maneira que Deus providencia. Às vezes você quer uma coisa, você sabe aonde é seu destino, qual é seu sonho, mas a maneira como você vai alcançar esse sonho, como você vai chegar lá, depende de Deus. O sonho de Paulo era viajar de um lugar para outro pregando o Evangelho e assim chegar em Roma. Só que o texto bíblico, quando a gente estuda, nos diz que Paulo chegou em Roma sendo prisioneiro. Ele chegou lá como um presidiário. Ele chega lá em Roma depois de um naufrágio. Ele chega em Roma depois de perder tudo. Depois de ter quase morrido, ele chega lá em Roma em circunstâncias diferentes. Ele não chegou como ele pensava, chegar pregando de um lugar em outro, chegar em paz, tranquilidade, felicidade, não. Ele chega no seu destino,
mas chega depois de passar pela maior tempestade da sua vida. Porque enquanto Paulo viajava como escravo, como prisioneiro, ele passou um dos seus maiores temporais da sua vida. E às vezes assim acontece conosco. Nos nossos planos, nos nossos sonhos que temos, acontecem coisas que a gente não esperava. Vocês sabem que o caminho, especialmente da jornada de um cristão, não é um caminho pavimentado e onde tem tapete vermelho e a gente não vê dificuldades. Não. O caminho da nossa jornada, queridos irmãos, é um caminho que está cheio de espinhos, cheio de pedras, cheio de perigos, cheio de buracos. E a gente precisa enfrentar todas essas dificuldades. Então, mas você tem que ter em mente aonde você quer chegar. Agora, a maneira como você vai chegar lá, isso está nas mãos de Deus. Você precisa confiar em Deus, tá bom? Mesmo que isso aconteça diferente daquilo que você planejou. Mas a sua vida, seus planos, seus sonhos, têm que estar nas mãos de Deus. A segunda lição que encontramos aqui na experiência do apóstolo Paulo é que, já que a nossa vida é como uma viagem, muitas vezes essas viagens são tempestuosas. E assim é a nossa vida. Alguém disse certa vez que a nossa vida se compara mais a um campo de batalhas do que com um parque de diversões. E de fato é assim. A maior parte da nossa vida é luta, é guerra, é tempestade após tempestade. Poucas vezes a gente talvez tem tempo para comemorar, se divertir, mas a maior parte do tempo a gente está em guerra, a gente está em luta. Então, assim, você está na sua viagem, dos seus planos, dos seus sonhos, podem acontecer tempestades, e terríveis tempestades. Aqui no livro de Atos, capítulo 27, vamos ler o versículo 1 e depois o versículo 9 e 7. Diz assim: Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, Roma, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Então, assim, Paulo está preso aqui. Ele está indo lá para Roma, não para pregar, ele está indo lá para ser julgado. Obviamente que Deus vai realizar os sonhos de Paulo e ele vai pregar lá. Mas ele está indo aqui como preso. Disse aqui o versículo 9. Depois de muito tempo, tantas semanas viajando aí no mar, tendo se tornado, disse a navegação, uma navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga do navio, mas também da nossa vida. Paulo alerta a todos os tripulantes e aqueles soldados que estavam ali, incluindo também os demais presos, e disse: olha, a viagem não vai ser fácil, viu? Vamos ter muita perda, muito prejuízo, o negócio vai ser sério. Então vão se preparando, não pense que vai ser tudo fácil. Vai ser bem difícil essa viagem. E Deus sempre nos alerta através da sua palavra que, de fato, haverão perigos. De fato, a gente vai passar pelas águas. De fato, a gente vai passar pelo fogo. Mas ele nos disse que sempre vai estar ao nosso lado para nos dar a vitória e para nos livrar. Isso me lembra muito uma visão que Ellen G. White teve, que está registrado no livro Primeiros Escritos. Se você ler esse livro, Primeiros Escritos, no primeiro capítulo, ali aparece essa visão. Ela viu o povo do Advento caminhando rumo ao céu, a Canaã celestial. Ela vê um caminho e por ali todos os adventistas caminhando rumo ao céu. E lá em cima está, lá no topo, ali está Jesus, com os braços estendidos, aguardando a chegada de todos os seus filhos, fiéis de todas as épocas. E nessa visão, tem muitos que começam aí a caminhar firme, olhando em Jesus, mas diz que em alguns momentos parecia perigoso essa viagem, e muitas pessoas, em lugar de olhar para Cristo, começavam a ir olhar para uns para os outros, ou para o problema, o desafio, e tropeçavam, caíam, e a maioria não se levantava.
Somente permaneciam firmes e chegavam até o final aqueles que não deixavam de olhar para Cristo. E é isso exatamente que acontece na nossa experiência. Nós passamos por momentos difíceis, por viagens perigosas, passamos por momentos desafiadores na nossa experiência, problemas no casamento. Quando a gente se casa, a gente pensa que vai ser só maravilha. E quando a gente se casa, a gente descobre que não é assim, não. Talvez os nossos maiores dramas que a gente enfrenta estejam nas nossas famílias. Os filhos são uma bênção. A gente se alegra quando eles chegam nos nossos lares. Mas quando vão crescendo, a gente percebe que eles estão indo por caminhos que não deveriam ir. Isso nos custa muitas lágrimas. Isso talvez gera uma das maiores dores no nosso coração. Não é fácil. Agora, tem muita gente que no meio desses problemas, desses desafios, em lugar de confiar em Deus e depender em Cristo Jesus, olham para os problemas e vão tropeçando, vão caindo e nunca mais se levantam. Jesus não está dizendo que a viagem vai ser fácil. Jesus está dizendo que a viagem vai ser difícil. E muito difícil. Mas nesse momento difícil, Deus nos dá a esperança de que Ele vai nos dar a vitória. Deus enviou um anjo e o anjo lhe disse assim a Paulo: Paulo, vocês vão passar ainda por momentos mais difíceis. Mas Deus me enviou aqui para te dizer uma coisa. Vocês vão perder tudo. Todo o barco, tudo que tem aqui vai se perder. Mas nenhuma vida vai se perder. Deus me enviou para te dar essa esperança. Nenhuma pessoa desse navio vai perecer. Todos vocês vão ser salvos. Não vai ser fácil, mas ninguém vai se perder. Paulo depois se levantou e ele começou a falar essas palavras para toda a tripulação e disse: olha, vamos jogar tudo que tem aqui. Vamos tentar aí de alguma maneira navegar um pouco mais, chegar perto de alguma ilha, mas Deus me prometeu que nenhuma pessoa vai perecer. Ele deu esperança às pessoas no meio dessa tempestade, desse temporal. Todos nós somos testemunhas do momento difícil que o mundo está enfrentando. Desde o ano passado, quando começou essa pandemia, com a chegada do coronavírus, muita gente começou a se desesperar. Tem muita gente, milhares de pessoas que perderam o emprego, milhares de pessoas que estão desesperados porque não sabem como levar o alimento para suas casas. E estou falando aqui de pessoas que acreditam em Deus, e inclusive tem pessoas que não acreditam em Deus. Porque nós cristãos também passamos por esses desafios. Tem muita gente que pegou a Covid, tem muitas pessoas que estão internadas e estão preocupadas, estão com pavor, com medo do que vai ser deles. Você deve ter acompanhado o noticiário, tem muita gente morrendo, tem muita gente desesperada por falta de oxigênio, uma vaga na UTI, tem gente que não sabe mais o que fazer pelos seus seres queridos. Esse mundo está passando talvez pelo maior drama da história. Esses dias eu vi no noticiário um policial que abandonou tudo para tentar salvar a vida de seu pai, vendeu seu carro, vendeu tudo para comprar o balão de oxigênio e tudo. E ele estava no hospital há mais de uma semana, dormia lá na rua, porque não queria abandonar seu pai. E fez de tudo. Ele clamou, o caso dele passou no noticiário, mas lamentavelmente não aconteceu aquilo que tanto ele esperava, tanto sonhava. E quando a gente vê casos assim, a gente começa a se desesperar. Tem gente desesperada. Esses dias eu visitei uma pessoa que me dizia assim: pastor, eu acho que não vou conseguir não. Eu acho que não vou vencer a Covid. Eu lhe disse: não, em nome de Deus você vai ser vitorioso. Confie em Deus. E nesse momento de dificuldades, queridos amigos, todos nós devemos ser como Paulo. Devemos transmitir essa palavra de confiança e de esperança em Deus. Precisamos falar para as pessoas que se elas se colocam na presença dele, se eles permitem que Jesus seja o capitão do navio, pode ser difícil a viagem, mas Deus não vai permitir que nada de mal aconteça. As pessoas precisam ouvir isso. Eu vejo às vezes muita gente compartilhando só o aspecto negativo. Ah, tem tanta morte, falta isso, aquilo. E não é isso que as pessoas estão precisando ouvir.
o que as pessoas querem ouvir é que Jesus está no controle do navio, e que Jesus está no controle das suas vidas. E que se Jesus está, mesmo que a gente perca tudo aquilo que é material, mas Jesus não vai deixar que a nossa vida naufrague. Jesus vai cuidar da nossa vida, da nossa saúde. E é isso que eu falo para cada um de vocês. Talvez nesse momento tenha alguém que está aqui no hospital e assistindo essa mensagem. Olhe, confie em Deus. Deus está guiando esse navio, Ele é o capitão. Você vai passar por momentos difíceis, mas você vai passar vitorioso. E eu falo a mesma coisa para você que passa um problema no seu casamento, na sua família. Não é fácil. Deus sabe das tuas lágrimas. Deus sabe dos dramas que você enfrenta. Mas se Jesus é o capitão, se Jesus está guiando o navio, Ele vai te dar a vitória. Ele vai permitir que você chegue a seu destino. Amém? Agora, o sonho de Paulo não era apenas o sonho dele, mas era o sonho de Deus. Aqui no livro de Atos, capítulo 23, versículo 11, disse o seguinte, aqui o contexto é que Paulo ainda não estava indo para Roma, e Deus se lhe aparece e lhe dá uma mensagem. Diz assim, ó, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, lhe disse, coragem, Paulo, pois de modo porque deste testemunho ao meu respeito lá em Jerusalém, do jeito que você pregou testemunho lá em Jerusalém, assim imposta também que você faça em Roma. Deus está dizendo aqui, ó, Paulo, assim como você pregou lá em Roma, o meu sonho é que você também pregue lá, assim como você pregou lá em Jerusalém, o meu sonho é que você pregue lá em Roma. Você vai pregar lá, você vai ser meu instrumento. Ou seja, mesmo fazendo a vontade de Deus, vivendo os sonhos de Deus também, a gente pode passar por temporais. Porque assim, toda essa viagem era providência de Deus. Por trás de tudo, ali estava se realizando o sonho que Deus tinha para Paulo, ser um instrumento para levar esperança para as pessoas que estavam em Roma. Então assim, mesmo nas situações desafiadoras, nos momentos difíceis, tudo está sob controle. Quando as situações fogem do nosso controle, elas não fogem do controle de Deus. Nada acontece por acaso. E quando você continua estudando a história, ali disse que aqui em Atos capítulo 27, versículo 18 e 20, disse, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. Ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo já há alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Ou seja, eles lançaram tudo aquilo que havia no navio. Diz que há muitos dias que eles não viam mais o sol, não viam mais as estrelas, só escuridão, só trovão, só chuva, só tormenta. E aí disse que parecia que toda a esperança de se salvar estava se dissipando. Há momentos que nós passamos assim também, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo sendo fiéis, mesmo seguindo e realizando os sonhos de Deus, passamos por esses momentos desafiadores. Mesmo fazendo a vontade de Deus, tem vezes que a gente não vê o sol, não vemos mais o sol, as estrelas, e só vemos escuridão, trevas, dor, grito, sofrimento, angústia, parece que a esperança vai se acabando. Mas é nesse momento que devemos lembrar que a nossa vida está nas mãos de Deus. Ele que está guiando a nossa embarcação. Não precisamos temer de nada. Não tenha medo, confie em Deus. Ele é seu capitão. Alguns anos atrás, uma mulher, uma poetisa chamada Margaret Fishback Powers, ela escreveu um poema maravilhoso. Na verdade, ela tem muitos poemas lindos, mas talvez um dos poemas que se tornou mais famoso é aquele que tem por título Pegadas na Areia. Eu gostaria nesse momento de ler esse poema para você, para entender como é que nesses momentos tempestuosos, quando parece que estamos nos afundando, estamos perdendo a esperança, nós estamos nos braços de Deus. Disse o poema assim, Pegadas na Areia. Eu vou pedir nesse momento que você se concentre,
que você deixe que o Espírito Santo fale ao coração através desse poema. Disse assim: uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. Através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou, diante de nós olhei para trás, para as pegadas que estavam na areia, e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso acontecia nos momentos mais difíceis e mais angustiosos da minha vida. Isso entristeceu-me deveras, e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo, durante todo o caminho. Mas notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da minha vida apenas um par de pegadas. Eu não compreendo, Senhor. Por que nas horas que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste? Por que nos momentos mais angustiosos, mais temerosos da minha vida, eu vejo na areia apenas um par de pegadas? Ao que o Senhor me respondeu: meu filho, eu te amo e nunca te abandonei, e nem te abandonarei. Os dias em que viste só um par de pegadas na areia são precisamente aqueles em que eu te levei nos meus braços. Esse poema fala daquilo que o apóstolo Paulo estava experimentando. O apóstolo Paulo e você também. Sabem, queridos amigos, a nossa vida é assim. É como essa viagem. Enquanto a gente caminha, a gente vê um par de pegadas na areia. Jesus está ao seu lado caminhando com você. Jesus nunca te abandona. Nos momentos alegres, nos momentos difíceis, Jesus está ao seu lado. Mas como disse o poema, nos momentos mais tempestuosos, mais difíceis, a gente vê apenas um par de pegadas na areia. E a gente se pergunta, né? Aonde está Deus? Essas pegadas são apenas minhas, que eu estou andando, estou aqui batalhando. Aonde está Jesus? Jesus disse para nós: olha, e nesses momentos angustiosos, difíceis, você vê apenas um par de pegadas ali, porque são minhas. Você não está andando, você está nos meus braços. Eu estou te levando em segurança. Você sinta isso no seu coração, na sua vida. Esses momentos difíceis que você passa, são momentos especialmente onde Deus está te levando nos seus braços. Mesmo que você não veja, mesmo que pareça que a situação é inexplicável, você está nos braços de Deus. Você gostaria de falar nesse momento para Deus e dizer: Senhor, obrigado pelo teu amor. Por favor, Pai Santo, me leva em paz e segurança até o meu destino. A minha vida, Senhor, está nas tuas mãos. Você gostaria de falar isso para Jesus? Então oremos. Eterno Deus, querido Pai, a nossa vida não é fácil, Senhor. Passamos por grandes desafios, problemas. Às vezes a gente vai perdendo a esperança, mas obrigado porque o Senhor jamais desiste de nós. Obrigado porque nos momentos mais difíceis a gente não caminha, a gente está nos teus braços. Então, querido Deus, nesse momento eu intercedo por cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, para que eles sintam nesse momento que o Senhor está levando-os nos seus braços. Eles sintam que em Ti há segurança. Que eles saibam, Senhor, que em Ti eles vão chegar até seu destino. A nossa vida, Senhor, está nas Tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus venha abençoar a cada um de vocês. Que você experimente cada dia o amor maravilhoso de Cristo Jesus. Um abraço.